legal, declaro aberta a sessão. E convido o vice-presidente para a leitura da ata anteriores. Léo Silva, PT. Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Bom dia à plateia que nos assiste aqui. Quarta edição do Projeto Politizar, ata da segunda reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Aos 13 dias do mês de junho de 2019, às 18 horas, no Salão Costa e Lima desta Casa de Leis, realizou-se a segunda reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. A reunião foi presidida pela deputada presidente da comissão, Hélio Oliveira, contando com a participação dos deputados Léo Silva, Amanda Caixeta, Amanda Rodrigues, Milena Contrangini, Marcela Pires e Janaína Oliveira. Após a chamada nominal, com o nome dos deputados participantes dessa comissão, a presidente realizou leitura da ata da última reunião para aprovação. A deputada Amanda Caixeta solicitou o anexo de alguns fatos ocorridos e, mediante aprovação, os mesmos foram anexados e a ata aprovada. Em seguida, a excelentíssima presidente prosseguiu com a pauta, explicando como funcionaria a terceira reunião ordinária e como concederia o uso da palavra durante a mesma. Explicou ainda que as deputadas suplentes da comissão poderão fazer uso da palavra para discorrer sobre seus projetos de educação e que também concederá palavra ao povo. Sem mais interferências, a presidente declarou como encerrada a reunião e convocou outra reunião para o dia 14 de junho de 2019, às 9 horas, no Salão Costa e Silva. Salão Costa e Silva, em 14 de junho de 2019. Está em votação, as atas acabam de ser lidas. Os senhores deputadas ou deputados que as aprovarem, querem ficar como estão? Aprovado. Vamos dar início à sessão. Convido a Josileide Veras, do Cineclube Calunga, para compor a bancada. Em seguida, peço a palavra para a Janaína Oliveira, do Partido Democratas. Você tem 5 minutos para expor. Bom dia a todos, deputados e deputadas. Hoje eu vim aqui trazer um problema, né, da sociedade, que é um problema muito grande, que é a educação, sobre educação. Eu, como estudante de políticas públicas, curso de ciências sociais, primeiramente eu quero falar o que é política pública, né? A política pública, ela veio resolver os problemas sociais, tá? E a educação no Brasil, esse problema ele é apontado muitas vezes, né, pela estrutura física e muitos outros além disso, né, que eu poderia estar citando aqui vários. No entanto, na verdade, esses são os reflexos, né, e os resultados desse problema. Esse problema, na verdade, ele é muito mais interno do que se imagina. Ele é um problema que está inserido, intrínseco no ser humano, que é a falta de moralidade. Eu quero conceituar também aqui essa moralidade. Moralidade como um conjunto de princípios morais, individuais ou coletivos, como a virtude, o bem e a honestidade. Quero pontuar também aqui a falta de respeito e a empatia pelo outro, pelo próximo. O ser humano, na verdade, ele é egoísta. Não tem o espírito coletivo, não tem senso de coletividade. Então, nós sofremos com isso. Nós somos um país ainda que dependemos muito do governo para poder desenvolver as nossas questões. Pensando assim, se nós olharmos para países desenvolvidos, né, que eu posso citar aqui no âmbito da educação, como a Finlândia, né, o topo, né, do ensino, né, mundial,
e a Coreia do Sul, que ocupa aí o 4º ranking, né, mundial, até a pesquisa de 2015. Então, esses países, se nós formos realmente buscar o que realmente aconteceu, se foi só investimento na educação, ou se trouxe outros fatores que fizeram com que contribuísse para que houvesse essa mudança. E houve, sim. Dentro desses países, foi cultuado, né, um processo cultural de comportamento, onde a sociedade toda ela se dedicou exclusivamente para ter o resultado satisfatório no âmbito da educação. E, com isso, obteram-se outros resultados que nós sabemos que são países desenvolvidos, que, para se considerar um país desenvolvido, ele não pode ser só um país economicamente, né, pela sua renda per capita. Tem que ter um índice de desenvolvimento humano também. Para isso, aqui no Brasil, nós temos que desenvolver o espírito de coletividade. Esse espírito ainda não nos proporcionou isso ainda, porque nós não temos. Então, pensando dessa forma, vamos começar a cuidar disso agora, para fazer uma diferença daqui a quantos anos, né? 10, 20, 30, 40 ou 50 anos. Vamos tentar pensar nesse problema no Brasil, onde os cidadãos enxergam o Estado, né, como um fornecedor de direitos, benefícios e garantias, que em sua individualidade, o próprio indivíduo pode buscar isso na sociedade. Aliás, se nós aqui, cada um de nós, fizermos o nosso papel, buscando essas questões e começar a direcionar para um olhar mais altruísta, pensar que a sociedade, ela me pertence, eu faço parte dela, e eu quero contribuir para que realmente os resultados no futuro possam fazer a diferença, eu posso sim fazer isso. E hoje eu como estudante de políticas públicas, eu sei o quanto é importante o meu papel como cidadão coparticipativo na sociedade. Então, pensando nisso, hoje eu estou aqui defendendo essa pauta que eu acho é a mais importante, que é o comportamento cultural que nós devemos estar desenvolvendo dentro de nós, dentro de uma moralidade, que isso possa estar desenvolvendo um espírito coparticipativo, co-altruísta, e assim possamos fazer uma sociedade diferente e um Brasil que possa ser um Brasil melhor para todos, com igualdade de fatos. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada, pelas palavras. Peço agora a palavra para a deputada Marcela Pires, do PSDB. Se apresente primeiro, você tem apenas 5 minutos. Meu nome é Marcela Pires, sou do partido PSDB, e eu queria agradecer por ter essa oportunidade de levantar a bandeira da cultura aqui dentro, e eu queria usar esse tempo para relatar para os senhores deputados uma situação gravíssima pelo qual passa o Estado de Goiás, as artes do Estado de Goiás. É uma situação que eu tive a infelicidade de acompanhar de perto, eu como ex-aluna do Basileu França, como atriz formada pelo Basileu, que pude assistir o processo de desmonte e sucateamento da maior escola de arte do Estado de Goiás. E eu queria trazer um resumo dos últimos acontecimentos dessa situação pela qual o Basileu França passa. Antes da entrada da CGCOM, a OS que organiza, que é responsável pela gerência do Basileu França, os professores eles eram contratados pelo governo, não havia um vínculo empregatício, e nesses contratos eles tinham a duração de 3 anos. Significava que os professores eles realizavam suas funções durante 3 anos, e depois do transcurso desse tempo, eles eram afastados necessariamente por 2 anos, e só então eles poderiam voltar a atuar dentro da escola, o que causava vários problemas quanto aos planejamentos pedagógicos realizados pelos professores, que eram interrompidos no meio do seu transcurso. Então, como forma de resolver esse problema, implantaram a OS-CGCOM, só que substituíram um problema por 1000 problemas. Em 2017, a OS entrou, em maio, e já em setembro o Ministério Público moveu uma ação solicitando uma tutela de urgência, solicitando a imediata suspensão do contrato do Estado de Goiás com essa OS, em razão de não haver no quadro técnico, no quadro de profissionais dessa organização social,
profissionais competentes para a realização dessa gestão, porque não havia profissionais atuantes nas áreas das artes, com formação nessa área, ou ao menos na área da educação. Para vocês terem ideia, do quadro de 17 profissionais, apenas 4 possuíam formação na área de educação. Bem, o Tribunal de Justiça acatou a solicitação do Ministério Público e foi interrompida, foi suspenso o contrato, o que determinou uma suspensão temporária, e houve uma paralisação que não foi movida nesse momento pelos professores, e sim em razão da decisão judicial. Posteriormente, a CGCOM recorreu e pagou alguns salários atrasados. Os professores já estavam trabalhando 2 meses sem receber, trabalhando de graça em situações precárias, em uma situação humilhante. E já no próximo ano, em 2018, no primeiro semestre, houve de novo atraso no pagamento dos salários dos professores, tanto que em outubro os professores entraram em greve, porque já estavam trabalhando 2 meses sem receber, e eu assisti isso lá dentro, e foi particularmente triste para mim ver professores queridos que não conseguiam pagar aluguel, que não conseguiam pagar a conta de supermercado, que estavam passando por uma situação precária. E foi nesse momento que eles se articularam no SOS Basileu França, eles articularam manifestações artísticas, trouxeram para fora essas manifestações do Basileu, apresentaram na frente do Palácio Pedro Ludovico Teixeira em protesto contra essa situação. Nós fomos para os IEFs, fizemos apresentações, relatamos a situação do Basileu França. E foi nesse momento que a sede apresentou a proposta escabrosa à Secretaria de Desenvolvimento, que é responsável pelo repasse de recursos para a CGCOM, que passa para o Basileu França. Eles apresentaram a proposta de que apenas após a demissão de 130 professores do quadro profissional e expulsão de 2.500 alunos, eles depositariam os salários desses professores e os seus direitos do FGTS e INSS. Mas é claro que os professores não aceitaram, nós nos articulamos nesses movimentos que eu mencionei. E foi graças a essa articulação que não houveram tantos cortes quanto foram sugeridos, mas houveram sim cortes, houveram demissões, principalmente movidas pela perseguição política aos professores que tomaram a frente nessas manifestações. E atualmente o Basileu França ele não está mais paralisado, houveram negociações entre o Basileu com a OS, com a sede. Só que a situação ainda é precária, ainda é recorrente o atraso nos salários, a situação dos alunos e dos professores é instável, e por isso que eu peço para os senhores deputados que se atentem para a situação da cultura brasileira, para essa situação gravíssima do Basileu França, que é uma instituição que projeta o nome do Estado de Goiás internacionalmente, e que, para além do renome internacional que traz transformação aqui dentro, no estado de Goiás, na vida de jovens, de adolescentes, de idosos. Obrigada, Marcela. Queria agradecer, né, tanto a Janaína, tanto a Marcela pela palavra. Concedo agora a palavra para a Josileide Veras, que ela faz parte do Cine Clube Calunga, ela é editorial, e você tem 5 minutos. Bom dia a todos e todas. Obrigada, Ellen, pelo convite. Eu já participei do Politizar, eu fui coordenadora administrativa, mas eu não vim falar do Politizar aqui. Eu vim falar do projeto do qual eu faço parte, que é o Cine Clube Calunga. É um projeto criado por estudantes, ativistas negras da UFG. E esse projeto, eles são sessões que acontecem, sessões de filmes que acontecem em Goiânia, no Museu Antropológico, principalmente, mas em outras instituições, se formos convidadas, a gente também está indo fazer a divulgação do projeto. Quando esse projeto foi criado, essas estudantes negras ativistas, elas já discutiam a preocupação do racismo, né? E aí então elas pensaram um novo mecanismo para estar discutindo mais ainda essa temática. As sessões, elas não só discutem também a questão do racismo, mas ela acaba trazendo automaticamente questão de gênero e classe, e também a questão,
esse projeto ele também é em homenagem ao Quilombo Calunga, daqui de Goiás. É um projeto gratuito. A gente convida vocês a estarem participando. A gente também aceita convites para estar fazendo as sessões em escolas, universidade, instituições filantrópicas. Estamos à disposição da sociedade, não somente goiana, mas também de todo o Brasil. É isso. Muito obrigada, Josileide. Dizendo um pouco sobre a questão do cineclube negro, ele mostra um pouco sobre a representatividade, né? Sabemos que hoje que a indústria de cinema ela tem cor e tem gênero. Então, sem mais alguém para falar, então vou estar abrindo espaço para os deputados. Vou ceder a palavra para o Rodrigo Bispo, do Democrata. Você tem 3 minutos. Se apresente primeiro, tá? Bom dia a todos. Rodrigo Bispo, Democratas. Vou tentar ser breve. Agradeço aí a oportunidade. Logo mais nós vamos receber os projetos. E eu estou ansioso porque é algo... Eu defendo a bandeira do esporte. Eu sou esportista desde meus 8 anos. Quando eu vejo o brasileiro numa situação dessa, que faz parte da cultura também, minha filha faz balé, então, assim, é triste, é muito triste. Mas o que eu penso o que nós vamos fazer com isso, com esses projetos? O que nós vamos prosseguir, né? E é um dever nosso, como deputado e deputadas, para realmente levar isso à população, o que está acontecendo, né? Então, quando chegar no meu projeto e da ADNE, eu gostaria que vocês, nobres deputados, prestassem atenção. Eu fiquei muito triste porque simplesmente foi uma pessoa do Democratas que pegou meu projeto. Eu queria que fosse um do PT, alguém do PT que olhasse e falasse, não, vamos junto nisso aqui. É uma bandeira única, pessoal. A gente não está aqui com separação de partidos, mas o esporte é muito importante para nós. Agora todo mundo fala, não, beleza, a mulher tem que estar no poder, tem que estar fazendo... Concordo demais. Mas aí você fala, nossa, a Marta é a melhor do mundo, 6 vezes campeã. E ontem a gente estava no plenário fazendo as coisas e a mulher jogando e a gente nem assistindo. Se fosse masculino, com certeza estava tudo parado. Estava tudo parado. Aí outro ponto, beleza, vamos praticar então o futebol feminino. Aonde tem? Me fala onde tem aqui em Goiás. Qual time que tem hoje o futebol feminino? Não tem. Então, assim... A questão hoje da iniciação esportiva parte da escola. É isso que a gente está mais trazendo. E aí eu vou trazer um dado para vocês, da gerência de iniciação esportiva atual da Secretaria. Eles falaram o seguinte, que a reforma da modernização da praça de esporte do setor Pedro Ludovico, que existe um processo 2012-004-621-22, não foi concluída. A empresa responsável pela reforma, pediu rescisão contratual. Esse núcleo atendia mais de 2.000 alunos no setor Pedro. 2.000 alunos. Tá? A Getop realizou um novo processo licitatório, 2017-003-6.906, para a reforma e modernização da praça. O custo estimado, pessoal, nobres deputados, R$ 4.855.027,99. As obras foram iniciadas em 2018, porém a empresa contratada recentemente parou as obras. Então aqui fica novamente, pessoal, o que está acontecendo com o dinheiro público, com o nosso dinheiro. Fica a observação para vocês. Obrigado. Muito obrigada, deputado Rodrigo Bispo. Agora vou conceder a palavra para Amanda Caixeta, do Partido Democratas. Amanda Caixeta, Democratas, bom dia a todos. Reiterando a fala do meu colega o Bispo, nós tínhamos uma placa quando a Praça Cívica foi reformada, e lá estava escrito bem grande que a reforma custava 14 milhões. E eram 4 milhões, né, que você viu? Para a gente ver a diferença. A Praça Cívica é importante, não estou desmerecendo isso, mas se vê que não há tanta preocupação no tocante a esportes de fato, que é algo que é extremamente importante, porque, como ele bem diz, junta partido, ideologia, é algo que todos podem praticar e deveriam, né? Bom,
também fazendo uma reiteração à fala da Janaína, na questão da mudança comportamental. No Brasil, os cidadãos eles enxergam o Estado como um Estado paternalista. É um Estado que tem que fornecer garantias, tem que fornecer direitos. Nós dependemos do Estado para absolutamente tudo. Para poupar, para cuidar dos nossos filhos, para nos vigiar no trânsito, para regular nossas empresas aéreas, telefônicas, etc. Eu não estou dizendo aqui que o Estado ele tem que ser algo que não pode falar, ele precisa ter voz, mas ele precisa ter a voz dos cidadãos que os integrantes do Estado representam. Nós falamos em políticas públicas para ajudar o próximo, mas também é interessante nós ressaltarmos que existe uma demanda de ajuda, de auxílio ao próximo que precisa ser individual. Nós precisamos começar a desenvolver essa cultura de chamar a responsabilidade para cada um de nós. Se o meu próximo precisa de ajuda, eu posso ser essa ajuda para ele. E projetos como o que a colega trouxe são muito interessantes, porque são pessoas que se dispuseram a fazer algo, não estão esperando o Estado fazer. Então, isso é muito importante. Na verdade, é essencial que nós tenhamos essa mudança comportamental e cultural, de dizer que é minha responsabilidade, não é responsabilidade do Estado. Eu posso fazer, não vou esperar o Estado fazer por mim. E, diante disso, eu quero deixar uma frase do ex-presidente americano Ronald Reagan: se não nós, quem? Se não agora, quando? E eu encerro a minha fala. Algo interessante sobre a Praça Cívica, né? É um espaço amplo, né? E pouco ocupado pela comunidade. Acho que necessário ocupar aquele local com eventos culturais, né? Sempre temos questões de falta de espaço, e acho que a Praça Cívica, sendo um local centralizado e de fácil acesso, porque central seria um bom local para isso. Então, vou ceder a palavra para a Lisandra Moura, do PRB. Você tem 3 minutos. Lisandra, PRB. Eu só quero reiterar rapidamente a fala da deputada. Quando a gente fala assim da questão do papel do Estado, né, o Estado paternalista, e a questão do indivíduo, a gente está partindo da ideia que a condição humana, então, ela é sempre proativa, e nem sempre é assim. Então, enquanto a gente não tem uma cultura de cidadãos que vão e são proativos em favor de si próprio e do outro, o Estado tem que sim fazer o seu papel. Eu gostaria só de pontuar algumas coisas. Muito se tem se falado a respeito da questão do orçamento do ensino superior. Fala-se que o ensino superior ele consome muito orçamento em relação ao ensino básico. Só que aí, geralmente, esquecem de falar que a estrutura do ensino superior é completamente diferente da estrutura do ensino básico. Então, nada mais justo que o orçamento ele seja maior. Isso é muito óbvio. Depois, agora, eu gostaria de falar acerca de uma questão que eu gostaria de agradecer até a minha assessora, que foi ela que me apresentou essa questão, a assessora Doane, da Agenda 2030, as ODS, né, o Desenvolvimento Sustentável, é uma agenda da ONU, da qual o Brasil faz parte. O Brasil se comprometeu a cumprir essas metas. Agenda 2030, por quê? Né, tem que ser feito até 2030. Estamos em 2019, no entanto, como pontuado no próprio site da agenda, o Estado de Goiás ainda não pontua nenhuma ação correspondente a essa agenda. Tá? São 17 objetivos macros, cada objetivo macro tem dezenas de objetivos específicos, e a Agenda 2030 tem a ODS 4, que fala acerca, né, resumindo, educação básica, ensino superior, igualdade de gênero, desenvolvimento sustentável, as estruturas das escolas, bolsas de estudo para países em desenvolvimento e formação e capacitação de professores. Por último, eu gostaria de defender a minha bandeira. Eu, como professora formanda, na verdade, em língua portuguesa e correspondente de literatura, gostaria de falar acerca do que o Antônio Cândido fala, que a literatura ela é um direito humano, porque ela humaniza, e a nossa escola ela não providencia esse tipo de ensinamento para o nosso aluno. O que acontece? Nas escolas são lidos os períodos literários, resumos,
mas a leitura da obra integral ela é de suma importância, enquanto há escolas de Nova York que se instalaram no Brasil com mensalidades de R$10.000, tem um currículo extenso que cobra o ensino de artes. Obrigada. Obrigada. Concedo agora a palavra para Amanda Rodrigues, do MDB. Você tem 3 minutos. Se apresente primeiro. Bom dia a todos, nobres deputados e deputadas. Amanda Rodrigues, pelo MDB. Quero parabenizar a deputada Lisandra pela fala. Eu também, como graduanda de Linguagem, Letras e Literatura, também parabenizo ela como futura professora. Quero também cumprimentar a nobre presidente e vice-presidente e dizer que eu estou muito feliz pela temática que ela abordou hoje. A nossa convidada também falou muito bem, quero parabenizar. E eu quero só agregar na minha fala apenas a importância dessa reunião. Como deputada aqui representando o interior de São Luís de Montes Belos, eu quero dizer a importância dessa reunião, porque aqui nós abordaremos em relação à educação, cultura e esporte, que são pautas que estão não sendo muito bem tratadas na situação atual. Estamos sofrendo muitos retrocessos, mas aqui eu acredito que os nobres deputados e nobres deputadas irão tratar muito bem sobre essa questão. Estamos aguardando, como nosso colega deputado falou, as apresentações do projeto, que serão muito bem apresentados aqui, e tanto ajudará a sociedade goiana. A minha fala vai ser reiterada só apenas disso, e também, como a nobre deputada Lisandra, eu quero também contemplar na fala dela a questão de que nas nossas escolas não são muito bem abordadas essas temáticas. Língua portuguesa, os nossos alunos, quase todos não sabem falar a língua portuguesa da maneira correta, não sabem escrever. Então, assim, eu acredito que tem vários projetos aqui relacionados a essa temática, também a cultura e esporte, como a nossa nobre presidente falou. Existem vários lugares em Goiás que podem apresentar a cultura de forma ampla para todo mundo participar. E eu acredito que tem vários projetos aqui também abordando essa temática. E eu quero somente agradecer por essa oportunidade e pela proposta aqui apresentada. Muito obrigada. Muito obrigada. Passo agora a palavra para o vice-presidente, Léo, do PT. 3 minutos. Novamente, bom dia a todas e todos. Gostaria de saudar a Josileide. Obrigado pela fala, obrigado pelo trabalho pela sociedade goiana. Bom dia a todos que nos assistem pela TV da Assembleia Legislativa. Eu gostaria de iniciar minha fala pedindo um certo cuidado à nobre deputada Janaína em relação a uma conotação natural de um sentido egoísta do ser humano, sobretudo quando temos conosco pessoas representantes do movimento quilombola, que foi o exemplo de coletividade, de resistência à colonização, ao massacre, ao genocídio. Então, é preocupante que a gente coloque isso como natural, sendo que, na verdade, um objeto histórico muito determinado, né? A sociedade se constituiu de maneira coletiva e era um dos grandes pressupostos de Darwin, ali um dos embrólios colocados por ele, né, no momento de tentar entender, por exemplo, como as abelhas cooperavam entre si, né, e a sociedade, e é isso que eu trago para minha fala hoje, né, meu projeto. Eu não vou falar especificamente do meu projeto, mas meu projeto ele surgiu lá ali trazendo um resgate de um debate que acontecia na década de 80 sobre o sentido do ensino médio, né? E aí eu já me solidarizo aqui com a nobre deputada Marcela, do PSDB, né? Porque eu nesse estudo eu passei pelos ITEGOS, né? E uma coisa que colocam sempre, a gente vai trazer esse debate a posteriori aqui com a discussão de alguns projetos de leis que eu já dei uma lida, por exemplo, do homeschooling, que na justificativa a gente vai ter que ter algumas contestações, como, por exemplo, a nossa avaliação no PISA, que é uma avaliação internacional da educação,
porque se a gente for observar a avaliação especificamente de um grande exemplo que temos no Brasil, na avaliação tanto nacional como internacional, que é a Rede Federal de Ensino de Ciência e Tecnologia, os IEFs, nós seríamos os 11º no ranking mundial do PISA. Porque, para dizer que o IF é um exemplo que deu certo. E a gente vê o quê? O IEG, o Instituto Estadual, sendo fechado. Né? É só para dizer que a gente tem outras experiências que poderíamos ressaltar, até mesmo dentro do nosso país, porque muitas vezes alguns discursos de na verdade, mais um discurso para o sucateamento e não para a resolução de problemas. E esse é um dos pressupostos que temos dados aqui. E aí eu agradeço a todos, nós teremos grande debate, é muito bom que, apesar... Convido agora o deputado Gleison Souza, do PRB. Você tem 3 minutos de fala e se apresente. Bom dia a todos, bom dia, presidente, a mesa, aos deputados, as deputadas. Gleison Souza, MDB. Bom, eu quero aqui ressaltar algumas situações que nós vemos passando atualmente. Eu acho que todo mundo, hoje pela manhã eu acordei e a primeira notícia que me veio foi que eu vejo sobre greve na educação. É um tema que está sendo bastante pautado e quando chega ao ponto de acontecer a greve da educação, nós sabemos que a situação está extremamente preocupante. Então, assim, gostaria de pontuar sobre isso, sobre educação de nível superior, sobre os cortes que o governo federal vem fazendo para com a educação. E nós, enquanto representantes do povo, é de extrema importância lutarmos para isso, porque é de interesse da população a educação. Nós precisamos de defender a educação, nós precisamos de defender a cultura e o lazer do cidadão. Bom, quero também ressaltar sobre a questão do nosso ensino de base. Acho que é do conhecimento de todos que o nosso ensino de base não é dos melhores. Pelo contrário, no ranking encontra-se bem distante de estar no topo. E quero defender para que nós possamos aplicar políticas públicas para que o ensino de base tenha melhorias, principalmente o ensino público, porque é de extrema dificuldade quando você se compara, quando compara o ensino público com, por exemplo, o ensino privado. Então, nós temos que oferecer oportunidades aos jovens, mas essa oportunidade de forma igualitária, ela é um pouco difícil. Ela é difícil porque o ensino público que nós temos hoje, ele é de péssima qualidade. Então, eu acredito que oportunidades iguais, elas não vêm se você não tiver uma base igualitária. Então, eu quero ressaltar isso, quero ressaltar sobre as políticas para a juventude, o incentivo ao esporte, que é de extrema importância, principalmente para os jovens periféricos, que muitas vezes os pais não têm condições financeiras de conseguir mantê-los, por exemplo, em uma escola de futebol ou em um balé, como o novo companheiro disse. Então, nós precisamos sim defender a cultura, sim defender a educação pública e de qualidade e gratuita. Eu acredito que é dever do Estado manter. E quero ressalvar e reintegrar que é de extrema importância essas pautas e me coloco à disposição para o debate, para poder construir e defender a educação. Obrigado. Muito obrigada. Agora concedo a palavra para Lucilene Calunga, do PSDB. 3 minutos e se apresente primeiramente. Bom dia. Eu quero aqui parabenizar e cumprimentar todos os deputados e deputadas presentes. Quero cumprimentar a Josilene e parabenizar pelo projeto Cineclube Calunga, que eu acho de grande importância para a população goianiense. E esse espaço é um espaço que é importante essa divulgação, porque às vezes a gente fala coisa em nome de preto, as pessoas acham que tem que ter somente esse segmento, somente negros que devem assistir, só negros que devem participar. Pelo contrário, é a forma que a gente tem de mostrar a nossa cultura, a nossa ancestralidade, a nossa história que não é contada. E aí é mostrar através de imagem, através de filmes e debates, que eu já tive a oportunidade de participar com vocês, em alguns momentos, e fiquei feliz também pelo número de pessoas não negras participando e entendendo melhor da nossa história, porque eu vejo a cultura e a educação responsável para mudar e como
principal mote de enfrentamento ao racismo na atual sociedades que vivendo. Como a deputada Marcela citou a questão do Basileu, eu acho muito importante essa defesa, porque em Goiás e em Goiânia é um dos poucos espaços que nós, negros e periféricos e pobres, temos acesso a uma aula de balé, a uma aula de arte e educação, porque tem pessoas que são assalariadas, não teria condição de colocar um filho em uma outra academia, em um outro espaço, para ter esse acesso mesmo diferenciado à cultura e à educação. Então, fica aqui só o meu agradecimento a esse espaço de fala e divulgação. Também o nobre deputado falou da questão do esporte dentro das escolas, concordo plenamente, eu acho muito importante, porque é o lugar ideal para se trabalhar, para mostrar que a criança ela pode escolher ou não ser esportista, e eu acredito que a escola é o melhor espaço para isso, para iniciar. Obrigada. Muito obrigada pelas palavras. Por último, agora, Édio Pereira, do PSDB. Se apresente, tá? Você tem 3 minutos. Édio Pereira, PSDB. Inicialmente, bom dia a todos aqui presentes. Saúdo também a todos que nos acompanham pelos veículos de comunicação, internet, televisão. Saúdo a mesa em nome da excelentíssima presidente Ellen Oliveira. Eu gostaria de tratar uma questão que é pertinente ao tema e vem acrescentar tudo que foi dito. E em relação à educação e o esporte, eu creio que a melhor forma do jovem e do adulto e do idoso dele poder se desenvolver como pessoa, como ser humano e transformar seu meio social é através do trabalho. E trabalho esse que é a nova configuração do século XXI, em não a empresa apenas selecionar a pessoa que deseja ali trabalhar, mas a pessoa doando o seu conhecimento para que, de fato, ele consiga contribuir tanto a nível de suas competências e a nível de desenvolvimento também das suas qualidades, mas também para poder transformar a sociedade. As universidades no Brasil hoje passam por situações de recessão econômica, não só as faculdades públicas, mas as faculdades privadas hoje elas estão com um grande déficit, porque o índice de inadimplência está muito elevado. E uma das coisas que mais vem ocorrendo, e que eu percebi em alguma fala de alguns colegas nos corredores, que nós temos que ter atenção em relação às incubadoras presentes nas universidades. Por quê? São a partir de projetos de jovens que possuem sonhos, que muitas coisas ali ocorrem. Às vezes você apoiar uma pessoa que está desenvolvendo uma ideia e a fomentar aquele sonho dele, transforma todo o seu meio social. E em relação ao esporte, algumas medidas podem ser tratadas e bem desenvolvidas também, como o nobre colega deputado Rodrigo Bispo mencionou. E o esporte ele é um fator fundamental para a socialização em diversos aspectos. No âmbito universitário, o esporte ele fomenta com que as pessoas sejam mais próximas, desenvolve o relacionamento, o networking com todos de modo geral, e temos grandes exemplos como as universidades que desenvolvem projetos esportivos que faz com que aquele profissional, naquele momento, que no qual na presente situação é apenas um mero estudante, está formando vínculos que isso ele pode levar para toda uma vida. Porque se a gente tem como necessidade de se relacionar comercialmente com pessoas de diversas esferas, nós temos que fomentar isso dentro da educação e dentro das faculdades também, dentro do ensino superior. E para encerrar minha fala, eu gostaria de pontuar que o projeto Politizar ele vem para acrescentar, vem para fortalecer o que nós estamos fazendo, associando a teoria com a prática e tendo também como os monitores e orientadores para nos dar fundamentação para que a gente consiga se desenvolver e aprimorar ainda mais. Só isso. Muito obrigada. Queria agradecer a todos os deputados presentes aqui e também, em especial, a Josileide Veras, que faz parte do Cineclube Calunga. E queria fazer uma convocação para a reunião às 11 horas no Salão Nobre. E encerrar. Presente reunião está encerrada. Obrigada.